Engraçado como as máscaras vão caindo, né? Tem uma jornalista que ela representa tudo de pior que tem no jornalismo brasileiro. Eu nem sei se ela é jornalista, ela na verdade é ativista política. É o lobo em pele de cordeiro. Estou falando da Vera Magalhães. A Vera Magalhães, que ela tripudiou da morte da Dona Marisa. Quando o Lula estava chorando, o Brasil inteiro, quem tem coração, estava triste pela morte da Dona Marisa, ela tripudiou em cima disso. Ela também escreveu um artigo no Estadão, pouco antes da eleição, dizendo que era uma escolha difícil entre Haddad e Bolsonaro, porque eles representavam dois lados extremos, como se o Haddad fosse extremista ao ponto do Bolsonaro. 2, 3 dias antes dela escrever isso, o Bolsonaro pegou uma muleta num comício, ele apontou assim para cima e falou que, olha, vamos metralhar a petralhada, vamos metralhar opositores. O Haddad nunca falou nada disso, pelo contrário, o Haddad respeita, na minha opinião, até demais os opositores à esquerda. Eu não respeito o fascista, o Haddad respeita. O Haddad, inclusive, ele é tão republicano que quando a Vera Magalhães começou a ser atacada pelo fascismo que ela ajudou a plantar, o Haddad foi lá e declarou toda a solidariedade dele a ela. Eu não, eu fiz uma coisa aqui que eu não gosto de fazer, eu mostrei o dedo do meio no vídeo para ela, porque é isso que eu desejo para ela, que ela se dane, porque eu não perco parte de mim para desejar bem para quem plantou o fascismo. Fascista para mim não é nem gente. Comenta aí para você, fascista merece solidariedade? Fascista merece empatia? A Vera Magalhães ajudou a plantar o fascismo, ela é uma fascista, ela é o lobo em pele de cordeiro, como tantos outros jornalistas. Vamos falar já disso, mas antes, se você sabe que tem parte da mídia que é fascista e que plantou isso, se você viu isso acontecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa nos comentários nomes de outros jornalistas que também ajudaram a plantar o fascismo e agora posam de cordeirinhos como se eles não fossem parte do problema. Eles posam como se fossem parte da solução. Não, eles são parte do problema. Eles são parte de quando se exterminar o fascismo, eles também têm que ser varridos da vida pública, porque eles não fazem jornalismo, eles fazem ativismo político muito bem pago, até com dinheiro público, que é o caso da Vera Magalhães. Agora vamos falar sobre ela e sobre esses jornalistas todos. A Vera Magalhães, ela tripudiou da morte da Dona Marisa. Ela, quando a Dona Marisa morreu, ela tuitou: case-se com alguém que não faça do seu enterro um comício. Porque o Lula, na visão dela, de fascista, o Lula não tinha o direito de discursar no velório da morte da Dona Marisa. Tinha ali centenas de apoiadores do Lula e ela queria que o Lula ficasse calado, chorando, que ele não falasse sobre como foi a vida dele com ela, que ele se recolhesse ao silêncio. Logo o Lula, que é um grande discursador. Esse é o fascismo dela. A Vera Magalhães, ela cobrou demissão da Folha, ela cobrou a demissão do Boulos, porque o Boulos, que é o líder do MTST, o Boulos, que é uma pessoa super sensata, é um dos políticos que eu mais gosto no Brasil, o Boulos, ele escreveu uma coluna na Folha. E a Vera Magalhães, assim como uma ditadora, como uma fascista, alguém que quer censurar, ela quis censurar o Boulos e cobrou publicamente que a Folha demitisse o Boulos. Olha isso, uma jornalista cobrando que um veículo de comunicação demita um dos seus colunistas. E ela agora agiu de novo como censora. A Vera Magalhães, ela censurou a entrevista do Lula no Roda Viva. Tudo começou assim. O Lula fez uma crítica ao Bolsonaro e no meio da crítica ele falou: olha, o governo Dória está tendo que buscar ventiladores para cidades. Ele fez a crítica dele e o Dória retuitou essa crítica. Ele falou: olha, retuitou o Lula. O Dória retuitar um post do Lula é uma coisa assim inimaginável. É só em tempos de guerra. Eu falo que estamos numa guerra na saúde e numa guerra, lembra da Segunda Guerra Mundial? Você não estava vivo, provavelmente, eu também, viva, eu também não estava, mas a história mostra que os capitalistas dos Estados Unidos se uniram aos comunistas da União Soviética para derrotar o nazismo. Então, lados opostos se unem numa guerra para derrotar o mal maior. E nessa guerra, o mal maior é o bolsonarismo, porque o bolsonarismo está do lado da doença que está alastrando no Brasil. Eles são a doença, praticamente. Então, o Dória, que é da direita, quase extrema direita, e o Lula, que é de esquerda, eles não se uniram, mas o Dória retuitou o Lula e falou: estamos em lados opostos, mas estamos juntos contra o vírus. E foi isso que ele quis dizer. E aí a Vera Magalhães escreveu um artigo dizendo que o Dória cometeu o seu maior erro nessa crise. É um erro se unir ao Lula. Ela não conseguiu. Ela se coça toda, ela não consegue não ser fascista. Ela não consegue. O ódio dela pelo Lula é maior do que tudo. Tá. Aí a Vera Magalhães esqueceu de dizer que o Dória também é chefe dela.
Ela ganha 24 mil por mês para ter um programa que dá tracinho de audiência na cultura, que é o Roda Viva. E aí o que aconteceu? Geralmente dá tracinho, às vezes dá um ponto. No programa do Sérgio Moro deu 1,5 ponto, e agora nesse do Átila, que é esse microbiólogo que está ficando famoso com essa crise na saúde, porque ele é uma pessoa que explica tudo muito bem, muito sensato, ele conseguiu 3 pontos. O recorde de audiência do Roda Viva na gestão de Vera Magalhães foi 3 pontos de audiência. 3 pontos de audiência é menos do que deu na live do Gustavo Lima. O Gustavo Lima fez uma live no YouTube, que foi a maior live da história do YouTube, mesmo sem muita divulgação, e a live do Gustavo Lima deu mais audiência do que qualquer Roda Viva da Vera Magalhães. E mesmo assim ela ganha 24 mil reais, dinheiro público, dinheiro meu e seu. Bom, no caso não meu e não seu, se você não mora em São Paulo, eu não moro em São Paulo, dinheiro do estado de São Paulo, dinheiro público, paga o salarinho dela de 24 mil reais. Por que ela conseguiu esse emprego? Porque o marido dela tem contatos, o marido dela, ele foi editor da Veja por muito tempo, quando a Veja atacava o PT. Diariamente, todos os dias a Veja atacava o PT no site e uma vez por semana na revista, a revista sai semanalmente, o marido dela era o editor-chefe da Veja. Aí o marido dela saiu da Veja para fazer a campanha do Aécio Neves. Olha só que honesta é a Vera Magalhães e o marido dela, eles apoiam a Aécio Neves. E agora eles mudaram para o lado do Dória e aí ela conseguiu uma boquinha, 24 mil por mês para um programa que dá tracinho de audiência. E como ela falou isso, para provocá-la, o Léo Atucci, do Brasil 247, começou uma campanha, Lula no Roda Viva. Vamos provocar a fascista para ver o que a fascista faz. O que a Vera Magalhães fez? Parabéns, Atucci, parabéns. A Vera Magalhães caiu a máscara dela, a máscara de fascista dela caiu. Ela censurou o Lula. Ela que uns anos atrás tentou censurar o Boulos na Folha e não conseguiu. Ela censurou o Lula porque o programa é dela. Ela falou que na gestão dela não vai chamar o Lula, porque ela diz que o Lula é tudo que o bolsonarismo quer para aumentar a polarização. É engraçado que o Lula dá entrevista para vários veículos de comunicação, inclusive 2 dias atrás, dá entrevista para o UOL, para a Folha, para o Washington Post. O Lula foi capa do Le Monde, foi capa do New York Times, foi capa do El País. O Lula dá entrevista para o mundo inteiro e não aumentou a polarização. O que aumenta a polarização é o Bolsonaro falando para as pessoas irem trabalhar. É o Bolsonaro se recusando, já faz quase 72 horas, se recusando a sancionar a ajuda de 600 reais, que eu acho uma esmola. A esquerda finge que não é, mas eu acho uma esmola. 600 reais por pessoa é pouco, é muito pouco, tem que ser muito mais. O Bolsonaro nem isso ele assina. Isso é o que aumenta a polarização. Não é o Lula falar. Mas ela conseguiu, ela se coça toda, ela não consegue, porque ela quer que o Lula fique no silêncio, no esquecimento, e ela não consegue, porque o Lula é uma pessoa 1 milhão de vezes mais relevante do que ela jamais será. O Lula não precisou casar com alguém para colocá-lo num carguinho ali de uma mata, não precisou de nada disso. O Lula é o Lula pelo que ele é. O Lula é o presidente mais popular da história do Brasil, que saiu do governo dele com 87% de aprovação, que elegeu uma mulher num país machista, uma mulher desconhecida como sucessora. Esse é o Lula. E a Vera Magalhães quem é? Se ela se divorciar, até o empreguinho dela, ela perde, provavelmente. É isso que é a Vera Magalhães, uma pessoa baixa, uma pessoa... E ela censurou o Lula. E aí, depois de censurar o Lula, ela tentou se justificar e aí ela cometeu aquele erro que só fascista bolsominion comete. Ela mostrou que ela é um deles. Ela mostrou que ali no escurinho da cabine, ela cravou o 17 e votou Bolsonaro. Ela falou que era uma escolha difícil? Para ela não era, não. Ela com certeza votou no Bolsonaro. Eu aposto o que você quiser que ela votou no Bolsonaro. Ela falou que o Lula é um condenado. Ela repete o que falam bolsominions. O Lula é um condenado que está em prisão domiciliar. Eu não vou entrevistá-lo. Mentira. O Lula não está em prisão domiciliar. O Lula teve a sua prisão revogada. O Lula só está na casa dele há 20 dias porque ele está em isolamento, porque eu não sei se a Vera Magalhães percebeu, mas estamos numa crise de saúde. As pessoas, principalmente do grupo de risco, que é o grupo do Lula, tem 74 anos, se eu não me engano, 74, corrijam nos comentários se eu estiver enganado, o Lula está no grupo de risco, ele tem que ficar no domicílio dele, não está em prisão domiciliar, não. Quem está em prisão domiciliar é o Eduardo Cunha, quem deveria estar em prisão, nem domiciliar, é o Aécio Neves, que a Vera Magalhães gosta tanto. Esse é. Mas a Vera Magalhães não é a única, ela não é a única. Há outros jornalistas fascistas, há o Noblar da Veja, sempre bateu no Lula, sempre. O Noblar da Veja, ele começou a falar contra o Bolsonaro, mas faz 2, 3 semanas fez um post
criticando o Lula por coisas assim, puro achismo, como se ele pudesse ler mentes, falou, o Lula sabe que ele não é mais ninguém, o Lula sabe que a esquerda não quer mais que ele fique ali. Eu não sei de onde o Noblat tirou isso. É outro fascistinha que está ali colocando a fantasia de cordeiro e só esperando a hora dele virar um lobo, porque ele é um ativista político pago muito com dinheiro público, fez várias palestras ganhando muito dinheiro. Então, ele é outro fascistinha ali que tem amigos no PSDB, tem amigos ladrões, amigos bandidos e tá ali por causa disso. Aí tem outros como o Merval da Globo. O Merval da Globo é aquele que estava gaguejando quando a Dilma ganhou do Aécio. Ele não acreditava que a Dilma ganhou do Aécio, ele ficou gaguejou. Esse é o Merval da Globo. É outro que faz críticas infundadas, que inclusive compartilhou fake news. Não compartilhou como as fake news de hoje, não. Ele falava coisa sabendo que era mentira para atacar o PT. Tem outra, Miriam Leitão, a Miriam Leitão, que, chamada pelo saudoso Paulo Henrique Amorim de urubóloga. Por que urubóloga? Porque ela ficava ali só esperando o governo morrer, a morte do governo, para ela ficar ali catando a carniça, porque é isso que fazia a Miriam Leitão. Ela falava que o Brasil estava em crise. Em pleno 2013, o Brasil com a melhor economia da história, ela falava que o Brasil estava em crise. Falava que o dólar, que estava 2,50, 2,40, estava muito alto, o dólar é 2,50, é um escândalo, como que o dólar pode chegar a 2,50? Tem que tirar o PT, se o PT sair o dólar baixa para R$1, vai melhorar a economia, saindo o PT melhora a economia. Essa é a Miriam Leitão, é outra fascista que agora está em pele de cordeiro, só esperando acontecer alguma coisa para que ela possa voltar a mostrar o fascismo dela. Eles todos, a sementinha do mal que eles plantaram se voltou contra eles. O monstro cresceu, o monstro do fascismo, e o Bolsonaro começou a atacar esses jornalistas, chamando-os de esquerda, imagina como dói na Vera Magalhães, no Merval Pereira, na Miriam Leitão, no Noblat e nesses outros, quando os bolsominions chamam ele de esquerda. Eles são direita, extrema direita, eles são apenas uma vertente do fascismo diferente do Bolsonaro. Eles são antidemocráticos, eles apoiaram um golpe de Estado numa presidenta que não fez crime nenhum e que era honesta. Quem disse que ela era honesta não sou eu, Thiago, não. Quem disse que ela era honesta é o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que falou que ela não tinha responsabilidade nenhuma pelas pedaladas, que ali não tinha crime, que se alguém tinha responsabilidade era quem? O vice, o Temer. E eles fizeram uma campanha de anos e anos e anos para derrubar o PT. E agora o fascismo se vira contra eles. E aí toda vez que eu vejo políticos de esquerda, parlamentares, celebridades de esquerda, celebridades, eu digo políticos mais famosos de esquerda, prestando solidariedade a eles quando eles são atacados pelo fascismo, uma parte de mim se enraivece, porque eu não. Comenta aí, você tem empatia? Se a Vera Magalhães voltar a ser, ela foi achincalhada pelos bolsominions cerca de um mês atrás. Aí toda a esquerda, Haddad, Boulos, deputados todos do PT, do PSOL, falando, presto a minha solidariedade a Vera Magalhães. Quando foi também com o Noblat, prestaram solidariedade. Aqui não. Eu não tenho empatia nenhuma por fascista. Para mim, fascista não é nem gente. Quando a gente conseguir finalmente exterminar o fascismo, que não faz tchau fascismo, tirar os fascistas da sociedade para que eles fiquem lá no covil deles do esquecimento, esses jornalistas também. A vergonha maior não é fascista atacando esse tipo de pessoa. A vergonha maior é que esse tipo de pessoa ainda tem cargo e ainda tem cargo, tem trabalho em mídia de grande porte e ainda o que eles falam é lido por algumas milhares de pessoas. Essa para mim é a maior vergonha. Não é eles serem atacados por fascista. Cada vez que os fascistas viram suas armas e seus robôs para atacar gente como Miriam Leitão, Noblat, Vera Magalhães, eu fico feliz. Sabe por que eu fico feliz? Porque quer dizer que os robôs deles não estão apontados para a esquerda, não estão apontados para o Lula, para o Haddad, para o Boulos e para quem quer que seja da esquerda. Estão apontados para quem? Para outros fascistas. E os fascistas que se destruam. Quando eles brigam, eu sempre torço para a briga. Eu torço realmente para que, quando eles briguem, para que a coisa se escale de uma maneira que eles tenham que deixar o Brasil, saiam daqui, porque eles não são bem-vindos, não são patriotas. Eles estão a serviço de dinheiro e não do Brasil. Eles ajudaram a dar um golpe, eles falaram que a reforma da Previdência ia ser boa, ajudaram a roubar a aposentadoria de milhões de pessoas, ajudaram a roubar os direitos trabalhistas de milhões de pessoas, ajudaram a aprovar a PEC do teto de gastos, que é o que está causando toda essa crise no Brasil, porque o Brasil não pode mais investir em educação, em saúde, em moradia, em transporte, em segurança, em nada.
eles ajudaram tudo isso, então eles são pessoas da pior espécie. Eu tenho 0 de empatia. Comenta aí qual é a sua empatia com eles, de 0 a 10, quanto é? Eu tenho 0. E se você concorda, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você não concorda também, pode deixar o seu comentário, mas se quer ajudar na oposição ao Bolsonaro, se inscreve no canal e vamos pra cima dos inimigos. Esses jornalistas a gente ignora, porque os inimigos são quem estão no poder. Esses jornalistas, é bom pontuar quem é quem, para que as máscaras caiam. Parabéns para Tuxa, ele conseguiu fazer a máscara da Vera Magalhães cair. Ela é fascista da pior espécie. Tem que ser ignorada, a gente vai para quem está no poder. Quando tirar esses bandidos do poder, aí a gente se vira para os outros fascistas e também os tira da vida pública, porque eles não deveriam ter microfone. O que eles escrevem não deveria ser lido, o que eles falam não deveria ser escutado, porque eles são fascistas. É isso, falou.